É um privilégio muito grande a cada madrugada que tem a Sala 57 poder buscar ao Senhor como família. Pertencemos à família de Deus e este é outro privilégio. Por qual razão você faz isso a cada madrugada? Ou talvez algumas pessoas que estejam pela primeira vez aqui. Outros fazem isso ao longo do dia, em momentos que podem, por conta das atividades, do trabalho, do estilo de vida que leva. O Senhor ama a todos e Ele nos convida constantemente para a comunhão com Ele. E Deus deseja que sejamos fiéis a Ele. Isso é possível individualmente, humanamente falando? Não é possível. Mas com o Espírito Santo é possível ser fiel a Deus. E hoje o tema que vamos refletir um pouquinho é sobre pertencimento. A quem você pertence? A quem você serve? E então é importante ser fiel. E nessa busca diária pelo batismo do Espírito Santo, estamos nos preparando para ser fiéis hoje, nesse dia. Mas a vida, ela impõe tantas demandas e as pessoas, eu também, temos preocupações e durante todo o tempo precisamos fazer o alinhamento correto para que olhemos, como diz o Senhor, os lírios do campo, as aves dos céus, e nos livremos da ansiedade, ocupando-nos com aquilo que Deus deseja que nos ocupemos. E existem pessoas que ficam preocupadas com aquilo que elas não têm. E eu convido que hoje, nesse dia, você se ocupe com aquilo que Deus lhe deu. Ele deu a você uma família, um casamento, um lugar para morar, o alimento, amigos. Por favor, ocupe-se com aquilo que você tem e pare de se preocupar com aquilo que você não tem, porque isso vai contra o Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o nada que ele diz, o nada de Deus é tudo para você e para mim. Então, é preciso confiar? Sim, é preciso confiar. A necessidade que temos de pertencimento, e quando ele próprio declara que é o nosso pastor, ele está dizendo que pertencemos a ele. Mas será que o ser humano, tão pequeno como é, pode dizer que Deus pertence ao ser humano? Sabe? Eu fico refletindo algumas vezes. Por exemplo, em Esther. Esther pertencia ao povo judeu e, de repente, ela estava como rainha no Império Persa, naquele período, e isso poderia parecer um enorme privilégio, foi realmente. E o Eterno usou a figura daquela mulher naquele momento, mas ela pertencia ao povo judeu. Ela estava naquele reinado humano, mas pertencia ao povo judeu. E foi seu tio quem veio despertá-la e disse: Tu achas mesmo que por estares na corte estarás livre? Sabes a quem pertences? Sabes qual é a tua linhagem? Meu irmão, minha irmã, a quem você pertence? Qual é a sua linhagem? Eu vou dar uma resposta. A nossa linhagem é real. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas eu perguntei assim: será que podemos dizer que Deus nos pertence? Quando o amor resolveu a questão do pecado do ser humano, ele enviou o próprio amor, veio, porque Deus é amor,
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio pertencer à raça humana para que, tomando pelo nome dele, em o nome do Senhor Jesus, tenhamos acesso ao Pai, tenhamos acesso ao céu. E nesse momento, quando oramos, quando nos unimos em unidade, como a igreja, em Atos, estamos num só pensamento, na busca pelo Espírito Santo, pedindo que ele nos tome completamente. Assim, podemos, no dia de hoje, ter a certeza da presença de Deus e que pertencemos a ele. Lembram-se de Sansão? É só um insight. Quem era Sansão? E ele foi passear e conheceu uma filisteia. Sansão, o homem mais forte da história, mas o homem mais fraco espiritualmente. Ele deixou de obedecer, ele afastou-se. Deus jamais se afasta de você e de mim, apesar de sermos pecadores. Sansão, depois, ele alcançou a graça, a misericórdia, a compaixão do Eterno. Há alguém aqui precisando da compaixão, precisando da misericórdia, há alguém aqui achando que é forte, quando sou fraca, é que sou forte em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque eu pertenço a Ele. Quando você vai no livro de Cantares, encontra: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é casada, uma pessoa é casada, é um homem casado, é uma mulher casada. Como seria se você de fato dissesse de maneira clara e objetiva: eu sou do Marcondes e o Marcondes é meu. Eu sou a esposa, ele é o marido. Muitas vezes deixamos de nos expressar com mais clareza sobre a quem pertencemos e quem nos pertence. E isso existe na esfera humana dos relacionamentos, mas, sobretudo, na esfera espiritual. Você só existe porque pertence a Deus. Tudo o que está na terra, no céu e universo é dele. E para ele existimos, por ele existimos, e ele quer habitar hoje em você e em mim. Para quê? Para que a nossa necessidade de pertencimento seja completa, porque ele é tudo em todos. E nesse momento eu quero pedir que o Rogério coloque um hino para você e para mim. E esse hino, ele vai traduzir aquilo que eu não sei traduzir. Experimente mais uma vez. Louvar. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, ele nunca
sua paz e descanso terei. Seu conforto me vem suavizar qualquer dor, guardará os seus filhos, bem sei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Eu terei salvação, o seu grande favor, e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu Rei, a promessa é real, honrará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eternal, como salvos um dia estarei. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Eu terei salvação, o seu grande favor, e na glória perene estarei. Que presente! Então, eu ofereço a você esse presente. A quem você pertence? Ao Rei. É tão bom poder ouvir esse hino. Eu tenho ouvido várias vezes, eu cantarolo baixinho. Às vezes, quando eu estou dirigindo, eu digo, eu pertenço ao meu Rei. E quando eu digo isso, algo muda em mim. Também no meu comportamento. Como é que se comporta a filha do Rei, o filho do Rei? Nós temos uma responsabilidade aqui nessa terra. E eu quero ir, nesse momento, a Cristo Jesus, no livro de Lucas, capítulo 5. O capítulo 5 é muito bonito. Ele começa falando em Lucas da pesca maravilhosa e dos primeiros discípulos. Ele mostra depois a cura de um leproso, a cura de um paralítico, e a lepra do pecado nos paralisa muitas vezes quando ficamos olhando para nós mesmos, sabe? O sentimento de culpa quando se faz algo que não se deveria ter feito ou falado. Isso nos atinge e de novo vem à minha mente, Raquel, você pertence ao Rei, ao Criador de todo o universo poderoso, majestoso, glorioso. Ele é o teu provedor. Calma, ele está e sempre estará presente. Quais são os desafios que nós teremos no dia de hoje? Nós não sabemos. Os de ontem já passaram. Então, toma posse daquilo que Deus está colocando, que é a palavra dele. Olha no verso 27 de capítulo 5 de Mateus, e depois disto saiu. Quem saiu? Jesus. Aqui está continuando a contar uma história. E viu um publicano chamado Levi, que é também Mateus, assentado na recebedoria. Para estar assentado na recebedoria, ele cobrava, ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos trabalhavam para Roma, e aqui nós estamos falando de um contexto, de um lugar onde existia o templo, onde existiam os sacerdotes, onde existiam os fariseus, e toda pessoa que trabalhava para Roma não era bem vista pelo povo judeu. E ali estava Levi, Mateus, e Jesus viu. Jesus vê você. Ele vê o tempo todo você. Sou eu quem muitas vezes deixo de vê-lo. Como você pode ver Jesus, Raquel? Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E é isso, quando eu olho para você, eu vejo a mim mesma nos seus olhos. Somos semelhantes, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pertencemos a Ele. E quando Jesus vê Levi,
ele diz: segue-me. E Levi Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Você poderá dizer assim, mas como? Assim? Simples assim? Decisão. Foi naquele momento de decisão que a vida de Levi Mateus mudou. Ele deixou de pertencer àquele grupo de cobradores de impostos e passou a ser um discípulo de Cristo. Mas imediatamente, sabe o que ele faz? Ele já entra no reino da graça, sem saber que estava entrando naquele reino. Ele não conhecia, ele não sabia, ele só seguiu. Foi impossível para Levi deixar de resistir àquele convite, àquele olhar, àquele poder. E ele oferece um banquete na casa dele. Era um homem que tinha dinheiro, certamente. E ele convida as pessoas, porque ele quer apresentar Jesus às pessoas. Você tem apresentado Jesus às pessoas? Você é a Bíblia que as pessoas leem, e aquele movimento feito por Levi gerou uma comoção ali naquela região, naquele lugar, a ponto de dizerem: mas quem é este? Se ele diz quem é, ele cura, ele faz milagres e se assenta com os pecadores, com quem você se assenta? Qual é a influência que você está irradiando onde você chega? É o Espírito Santo quem toma você para que cada palavra a ser dita, cada ação, no modo de se alimentar, de vestir-se, de caminhar, de assentar-se, de levantar durante todo o tempo, está a palavra de Deus clara dentro da sua mente. É tempo de pedirmos ao Senhor: escreve, Senhor, as tuas leis dentro do meu coração. Senhor, coloca uma guarda em meus lábios. Senhor, eu autorizo. E Senhor Espírito Santo, eu autorizo que o Senhor atue em mim hoje. Toma-me completamente, toma o meu coração. E assim foi com Levi. Naquele momento, os jovens, os meninos, quando já estavam alcançando a idade de ir para uma escola aprender sobre o Pentateuco, estavam os mestres assentados em lugares na cidade, estavam ali discutindo, conversando sobre a palavra de Deus. E chegava por vezes um garoto e ia chegando perto de um dos rabinos e queria ser aluno daquele mestre. Então, não eram os rabinos que iam em busca de discípulos para discipular, mas com Jesus é ao contrário. É ele quem busca, é ele quem diz: você pertence a mim. E ele veio, e ele declara na Bíblia, em vários textos. Eu quero ir com você a Jeremias, capítulo 1. Eu já tenho marcado e separado e vou ler. Você pode anotar, e tem muita gente que anota. Ou voltar depois e ver, mas olha que maravilhoso. Jeremias capítulo 1, no verso 5, diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes mesmo de vires ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. É lindo. Jeremias foi escolhido, separado para ser profeta das nações. A Bíblia, ela tem 66 livros. E João diz, e eu gosto: nem toda tinta, nem todo papel poderia registrar aquilo que Deus quer para você, para mim, aquilo que Ele quer trazer. Mas aí eu tenho um pensamento. Ele é muito peculiar, muito íntimo meu. Sabe, Deus
ao criar cada ser humano de maneira única, ele está expressando das mais variadas maneiras a ele próprio. E ele busca, e ele dá oportunidade, e ele aquele texto da Bíblia que diz: muitos são chamados e poucos escolhidos, parece que está limitando, mas jamais ele limita. Para mim, ele é muito amplo, porque Deus chama todos, Deus ama todos, e Deus quer a salvação de todos, e Deus usa a todos. Porque ele é soberano, porque ele age, porque ele usa quem ele quer, quando quer e como quer. Então, a mim compete olhar o meu próximo com compaixão, com amor, com acolhimento, com bondade. Mas eu não sei fazer isso, é o Espírito Santo me tomando completamente que faz isso. Então, assim como fez com Jeremias, ele escolheu você. Sabe qual é a diferença? Jeremias estava disponível, você está disponível. Sabe, muitos, todos são chamados, mas nem todos escolhidos. Para escolher é preciso estar disponível. Já foi na feira? Tem feira na cidade que você vai, ou um hortifruti, e você vai no hortifruti e você compra aquilo que está disponível. Tem produto que faltou. Muitas vezes o repositor deixou de repor um produto. Você não é um produto, você é filha do rei, filho do rei. O que é que você está oferecendo por pertencer? Qual é a contrapartida? E a própria palavra diz para mim qual é a contrapartida: amai-vos uns aos outros. É preciso viver em unidade, é preciso congregar, é preciso estar e é preciso ser. Esse texto de Jeremias, ele me remete depois a Isaías, capítulo 49, verso 1, e vou ler mais do que o verso 1, e ali é muito bonito quando a palavra diz assim: ouvi-me, todas as ilhas, e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Eu estou usando a versão King James, que eu gosto muito, porque ela me chama atenção. Ela diz: presta atenção, está prestando atenção? Às vezes o pastor Wagner, quando está aqui na sala, ele fala bem forte: agora. E o Senhor, o céu, está dizendo hoje para você e para mim: presta atenção, antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Agora, antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou desde o ventre de minha mãe. Ele pronunciou o meu nome. Põe aí o seu nome. Isso aqui é uma verdade absoluta. Esse capítulo tem o tema: o servo de Yahvé, luz dos gentios. Quem são os gentios hoje? Onde é que está brilhando a sua luz? Louvado seja o Senhor. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, como seta que alcança o alvo, diz o hino. Lembra-se disso? Ele escondeu-me na sua aljava. A quem você pertence, pertence a Deus. A quem você pertence, pertence ao rei. E ele ainda diz: tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. O Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Eu quero hoje que, através da minha vida, o Senhor seja glorificado. Eu levo você agora para o segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 11. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para o servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Muitas vezes pensamos só em Paulo quando diz que somos o bom perfume de Cristo, mas a Bíblia convida você para ser como um incensário, para exalar. Como você pode fazer isso?
através das suas palavras, através do seu olhar. Eu digo, é com os olhos que se fala. Presta atenção, olha nos olhos, olha com amor, emite amor. Pensa no amor, Deus é amor. E esse texto de 2 Crônicas, capítulo 29, 11, ele me faz agora seguir para o livro de João. O livro de João, gosto demais, é um dos evangelhos que eu aprecio, porque o eu sou se torna eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. É no livro de João que o eu sou de Moisés se tangibiliza completamente. Eu acho maravilhoso. E aqui no capítulo 15, a partir do verso 14, eu tenho um novo status. Primeiro, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e isso é maravilhoso. E ali nós temos um ser humano. Ali nós temos um filho de Deus. Então, existe o ser humano, existe o filho. A paternidade é algo muito importante, mas eu tenho encontrado pessoas que só descobrem quem é o pai quando são adultos. E o pai, para eliminar um sentimento de culpa, se coloca, faz com que a paternidade, no aspecto legal, exista. Então, aquela pessoa tem pai. Mas eu já ouvi muitas pessoas que me procuraram em momentos terapêuticos e que dizem que não conseguem aceitar aquele pai, que não quer aquele pai. Então é o seguinte: não basta ser o pai, o filho precisa reconhecer que aquele é o pai. Porque o que as pessoas buscam o tempo todo é reconhecimento para ver o pertencimento. Então, esta é uma ação onde Deus chama você de filha e você reconhece que ele é o seu pai. Então, existe o ser humano, existe o filho, existe o servo. Somos servos e servas de Deus? Sim, somos. Existem os discípulos. Somos discípulos? Sim, somos. Estamos discipulando e estamos sendo discipulados. Mas olha que coisa linda em João capítulo 15, verso 14. Aqui muda o status. Aqui o próprio Cristo. E é lindo o capítulo 14, ele diz assim: vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Com os amigos eu compartilho. Ontem eu tive uma conversa com um amigo meu. Olá, César Vronsky. Você é meu amigo. Foi tão bom. Compartilhei. Com os amigos você compartilha. Nos amigos você confia, mas também são os amigos que traem. Porque senão não seriam amigos. É preciso que haja compaixão. É preciso que haja amor. E o verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes. Então, isso aqui contesta um pouco daquilo que eu aprendi desde a infância. Eu aceito o convite, eu escolho, eu compreendo essa expressão. Há pessoas que moram em outros países e conhecem outros idiomas. Aqui, a Bíblia é clara, não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto. E o fruto
que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quer mais? A Bíblia tem. A palavra tem. A quem você pertence? Eu pertenço ao meu rei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São palavras que precisam ser repetidas todos os dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Somos dele, vivemos por ele, nele, para ele, e que ele seja honrado através da sua vida. Amém. E da minha também. Amém. Que cada passo, cada respirar, cada pensamento seja consagrado àquele que te criou. Ele te escolheu. Você é precioso, você é preciosa, você pertence a Ele. Que bom. O senso de pertencimento para hoje, em mim, está preenchido. Porque eu sei em quem eu creio e estou bem certa que é poderoso para continuar a boa obra que Ele começou em mim e ainda não terminou. Tenhamos um dia feliz, porque abençoados já somos. Benção demais, né, irmã Raquel? Nós, de fato, temos que ter esse senso, né, de que nós somos não somente servos, né, mas somos filhos do rei, né? Nós somos filhos do rei e por sermos filhos do rei, nós também temos uma grande responsabilidade, né? É as duas coisas que temos um privilégio, mas temos uma grande responsabilidade de representar bem esse rei, né, de podermos viver uma vida digna de filho de rei, né? Irmã Raquel, obrigado, viu? Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu acredito mais em Deus você existe, viu, minha irmã? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Termine com uma oração, irmã Raquel, por bondade. Pai Santo e querido, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti e lhe chamamos de Pai. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de, nesta hora, nos achegarmos diante do Teu trono de graça para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, para reconhecer a Ti como nosso Pai, nosso Criador e mantenedor. Senhor Jesus, por favor, diga ao Pai que perdoe os nossos pecados, porque é em Teu nome que estamos pedindo. Há pessoas aqui que precisam de cura, de milagres, de soluções para causas impossíveis, dependendo do julgamento dentro dos tribunais, talvez em prisões reais ou imaginárias. Senhor Jesus, vem quebrar as correntes do mal com o teu poder, pelo teu sangue derramado. Nós clamamos a ti. O Senhor fez-se como um de nós e sabe o que é sofrer, sabe o que é dor, sabe o que é abandono. O Senhor esteve aqui e o Senhor enviou o teu Santo Espírito. O Senhor Espírito Santo age em cada pessoa que está te buscando e naqueles que nem sabem que o Senhor existe. Nos lugares remotos, longínquos da terra,
nos lugares longínquos, dentro das cidades populosas, como São Paulo, por exemplo, onde as pessoas se amontoam e estão distantes delas próprias. Ó Senhor Espírito Santo, há tantos que ainda precisam ser alcançados. Que esse batalhão da sala 57 saia com o rosto iluminado para brilhar, para ser, para glorificar. Vem, Senhor. Vem, Santo Espírito, habita, toma-nos, conduze-nos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance cada pessoa, cada lar, cada família por extensão, não por méritos nossos, mas porque somos teus amigos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu agradecer essa serva de Deus aqui, moço. Aí, meu pastor. Bom Que dia. alegria te ver! Alegria minha. Bom dia, tudo Ficou bem? aí escondido o tempo todo para Tra- ver assim. Quero ver como é que ela está, quero ver como é que ela fala. Trabalhando nos bastidores aqui. Sim. Enquanto vocês estão aqui na tela, eu estou aqui trabalhando nos bastidores para a sala de amanhã acontecer. Para com isso, vive no aqui e no agora. Pastora Devaldo, o senhor está vendo como é que é? Filha, O não é gestor da brincadeira. sala está aqui, mas o pensamento dele está no amanhã. Será que ele não prestou atenção, não, na palavra? Mas eu te amo, pastor Wagner. O gestor está na sala, pensando na sala e na sala e na sala. Amém. Que beleza. Bênção Mensagem pura. muito adequada, sempre, né? Muito obrigado. Já há algum tempo eu não havia por aqui, gentilmente aceitou o convite de conversar conosco. E pode Inclu- convidar de novo, hein? Sempre. Porque quando o senhor me convida, tem pelo menos uns 3, 4, 5 temas que saem daqui e eu fico pensando, não, acho que é melhor esse, não, melhor esse. E aí, pastor, é assim que funciona. Tem uma coisinha fresquinha saindo aí que eu quero mostrar para eles. Eu quero que você Ah, fale um pouquinho aqui para a gente sobre essa novidade aqui, ó. A jornada vitoriosa que de uma lindo. vida plena, né? O O que senhor que é é essa novidade antenado, aí? hein? O Fale aí senhor é para gente. antenado, hein? Pastor, isso é o resultado de uma história. Isso não é uma biografia. Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro e agora com alguma alteração de conteúdo, com algumas coisas interessantes que ele me pediu, que ele me permitiu fazer, eu estou relançando, lançando. E aproveito para dizer que na próxima quinta-feira, na permissão do Senhor, eu estarei embarcando para a Bahia e vou lá para Capim Grosso, para compartilhar a palavra e levando essa obra aqui, que eu sei que tem ajudado muitas pessoas. Posso compartilhar só um pouquinho, já que o senhor tocou, sabe o jaquê? Jaquê, eu achei, assim, algo que o Senhor me trouxe e eu registrei aqui, e eu peguei ontem, na terça-feira, esses livros aqui, eles estão cheirando a gráfica. O poder das palavras. Sara é o nome da minha neta. Eu procuro me relacionar com ela de tal maneira que desperte a sua vontade em passar mais tempo comigo. E isso é um desafio, pastor Wagner e pastora Devaldo. Certa vez, outro dia, quando ela estava com 6 anos, ela está com 6 anos, eu a chamei para acompanhar-me até o quarto. Entrei, me deitei e a Sara ficou parada perto da porta. Eu fui conversando e pedindo para que chegasse mais perto de mim. Foi quando me disse: Vovó, você me pediu para vir até o quarto. Agora quer que eu chegue até aí? Continuei a falar, procurando atraí-la, e ouvi a seguinte explicação: Vovó, você está me prendendo. Prendendo como, Sara? Você está me prendendo com essa conversa.
Saiu do quarto, foi correndo para o avô e ainda pôde ouvir sua voz dizendo: a vovó queria me prender, vovô. Prender como, Sara? Com as palavras, vovô. Grande aprendizado. Ela só me confirmou que as palavras têm poder. Legal. 6 anos, hein, pastor? 6 anos. Percepção, né? As palavras realmente têm poder. A Isso é uma palavra, das coisas que está registrado aqui. Agradeço, Senhor. a palavra de Deus é tão eficaz como a sua presença, diz o pastor Esmeralda. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Acho que eu preciso repetir, posso? Claro que sim. Fiquei muito emocionada. Eu vou só dizer mais uma coisa. Eu agradeço muito por esta sala existir e pelo impacto dela na minha vida. E ela continua impactando. Eu agradeço pelas orações. Constantemente eu encontro pessoas que dizem que oraram por mim. E o senhor, pastor Wagner, pastor Edevaldo já me visitou, já estive pessoalmente com o senhor. Eu sou muito grata a Deus pela existência da vida dos senhores. E eu Amém. agradeço por essa sala. Eu agradeço em nome da minha irmã Roseli Fonseca, que atravessou um vale com um câncer bastante agressivo. Está em remissão. A sala orou por ela. Eu agradeço em nome da minha irmã Ruth Fonseca, que passou um período bastante complicado. Miriam sabe, Miriam orou, nós oramos, a sala orou, e a perna da Ruth não foi amputada. Pastor, os milagres são muitos. Às vezes, quando eu encontro alguém que está doente, tem pessoas que não acreditam, mas eu digo assim: entra na sala, pede oração na sala. Eu sou testemunha de muitos milagres. Deus fará aquilo que for da vontade dele. Mas, pastor, esta sala, os senhores não têm ideia de quantos milagres não contados existem. Eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você, meu amigo, minha amiga, é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Louvado seja o nome de Deus, né? Obrigado, brigadíssimo. Deus te O abençoe sempre, viu? pastor Wagner e irmã Raquel, aproveitando aqui, né? Pastor Leidivan que vai fazer oração hoje, né? Eu quero aproveitar e chamá-la aqui, que eu acho que. Olha aí, ó, o pastor. Pastor Leide. Eu acho que a irmã Raquel também fica muito feliz de estar aqui compartilhando, né, irmã Raquel? Pastor Leidivan, amigo, amado do Senhor. Pastor Leidivan, bom dia. Bom dia, meu querido. Pastor Irmã Raquel, Leidivan, que prazer ver a senhora, que ouvi-la nessa manhã. amém. Pastor Leidivan, onde eu tenho ido e eu vou a alguns lugares por esse Brasil, eu tenho compartilhado a oração de uma palavra só. Foi o Amém. Senhor quem me ensinou. Pastor, Amém. tem tantas pessoas que têm aprendido a fazer essa oração e elas dizem para mim: Raquel, nunca pensei nisso. Ah, pastor Leidivan, jamais esqueço, jamais te esqueço. Eu também aprendi a fazer a oração de uma palavra só. A Amém. palavra é Jesus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Irmã Raquel, você é bênção pura sem mistura, viu? E, Pastor le- e- e Leidivan. lembrar, e lembrar para a irmã Raquel que na visita do pastor Devaldo ele não estava sozinho, né, irmã Raquel? Não, 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 é verdade. É verdade, né? Vamos lá, né, pastor? Pastor, Pastor Esmeraldo, pastor Fernando, foi um concílio pastoral lá na casa dele. o senhor se lembra Compartilha. disso? Pastor, quando Lembro. voltarão? Eu moro aqui, eu moro em Engenheiro Coelho, aliás, meus irmãos da sala, as portas do meu coração estão abertas para você. E meu coração existe onde eu moro onde eu estou.
Então, daqui uma semana eu estou em Salvador. Pastor, volte, volte. Eu me lembro daquela oração. Sabe que dia foi? Foi no num dia 10 de janeiro. Pastor Olha, Adevaldo, fez tanta diferença na minha vida. Pastor Wagner, tem noção? Tem noção? Eu não seria quem eu sou sem ter recebido o que recebi dessa sala. Aí, alguém vai dizer, mas está exagerando. Não, eu só estou humildemente reconhecendo, pastor. Eu não conheceria quem eu conheço se não fosse através da sala. Deus usou e ele continua a usar. Não tem noção de quanto eu lhes amo. E pastor Leidivan, o senhor obrigado. é uma dócil influência para que eu receba a paz que só ele sabe dar. Amém. Amém. Deus seja louvado. É a sensação, é a mesma sensação que eu tenho. Enquanto eu os vejo conversando, pastor Leidvan, muito bom dia, Bom dia, meu querido. vem na minha cabeça uma expressão e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, existe uma sala 57 que nunca fecha. Ela nunca deixa de estar no ar. Quando nós compartilhamos, depois que esse culto aqui encerra, as experiências que foram iniciadas aqui. A dimensão e a extensão do que Deus tem feito nesses 6 anos, me refiro à sala, Deus usa outros mecanismos, quantos Ele quiser, mas eu me refiro à sala por vivermos esse ambiente aqui. O que Deus propagou já nesses 6 anos, que a gente não vê, só o céu vai revelar-nos. É verdade. E eu glorifico a Deus, porque isso. E aqui deixa eu fazer eu falei com os meninos antes de entrar, que eu sou muito agradecido a você, Raquel, por muitos motivos. Pela sua alegria, pela sua amizade, por sua simplicidade, humildade. Mas uma coisa você fez para a sala que foi muito pontual e relevante. Aquela vigília que nós trouxemos aqui, o pastor Williams Costa Júnior com o presidente mundial da igreja, ela só aconteceu porque nos bastidores, você, com sua amizade, boa vontade, fez os contatos necessários. Eu É, sou pastor. muito agradecido. E ela foi um passo gigante na consolidação desse movimento. Ao pastor Leidivan, eu agradeço por todas as vezes que ele veio aqui, ainda como um dos âncoras da Novo Tempo, e isso trouxe muita força para a gente, porque a sala sempre foi um movimento muito questionado em alguns momentos, e agora, no período de jubilação, estou muito contente porque eu vou tê-lo mais vezes aqui para compartilhar conosco essa doce experiência que o senhor tem. Me lembro de um sermão que o senhor fez no meio do vendaval, da depressão e das lutas que o senhor tinha, que o senhor clamou o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Aquele pastor não sai da minha cabeça. Nem da minha. Aquele Não sai. foi um dos momentos mais marcantes para mim na minha trajetória aqui na sala. E hoje, quando eu me vejo aflito, pastor, por muitas questões da vida, mentalmente eu grito como o senhor. Jesus, 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 porque Ele é a nossa única saída, pastor. Então, cada um aqui contribui, assim, de uma maneira muito relevante. O pastor Adevaldo, junto com os pastores que na ativa apresentam a sala com a gente. Ontem o pastor Esmeralda apresentou a sala. É preciso todo um arranjo para ele estar aqui. Ele é ministerial de um campo. O pastor Adevaldo lidera várias igrejas. É preciso um arranjo para ele estar aqui. Rogério perdeu a mãe essa semana, está abrindo a sala para a gente. A Helelinha tem uma filha, tem que cuidar da sala, está aqui. Os moderadores estão, cada um coopera com esta sala, com um pouco de si, para que ela se torne o que é diariamente essa bênção para todos nós. Aqui vai um agradecimento público a todos vocês. E aqui vai publicamente, pastor, o apelo, humanamente falando, dá trabalho, mas que os senhores continuem a fazer. Que a equipe toda de moderadores, de intercessores, prossiga, que jamais desanimem, porque o desânimo não vem de Deus.
Ele deseja que sigamos animosos. Há pessoas que não compreendem a sala, mesmo estando na sala. É preciso o despertar, que é o Espírito Santo quem dá, e eu gosto do texto bíblico que diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. E Deus fala com cada pessoa na linguagem que cada pessoa entende. Pastor Wagner, a sua pessoa é importante para mim e para nós. E não é porque o senhor é um homem importante, é porque o senhor é único, é porque o senhor é criado por Deus, é porque ele tem usado a sua pessoa, a sua figura, a sua genética, as suas dores. E vou lhe dizer, sem dor, não teria sala. Aliás, a Marli, semana passada, quando pregou, pastor, eu fiquei bastante impressionada, sabe? Lembram-se da Marli semana passada, né? Ela disse uma frase: a fé não ignora o sofrimento. Pastor, aquilo mexeu muito comigo. E eu vou dizer, a sala só existe porque a dor existe. Sem dor, não teriam tantas pessoas buscando. Porque aqueles que não sentem dor e nem estão sofrendo, onde eles estão, pastor Leivan? Rico sou, de nada tenho falta. Mas eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso todos os dias de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu gostaria de ter uma voz forte. Eu gostaria de ter influência, pastor, para que isso fosse muito ampliado e muitos fossem alcançados para essa bênção, que é esse alimento da madrugada. Quanto a mim, eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Quanto a mim, quanto a você, Ele nunca me esquece, eu o sei. nossa segurança é só essa. Como é bom. Essa é a nossa única segurança. É por E as isso que pessoas pensam que a segurança está na previdência privada, na aposentadoria, nos investimentos, no emprego, no casamento, nos filhos. Só em só Deus. Ele, irmã, é só Ele. É por isso que seremos salvos. É por Ele. Fui salvo ontem, sou salvo hoje, serei salvo amanhã e um dia eternamente. Amém. Amém. É Louvado só Gente, seja que o nome de conversa Deus. boa. Que Só bênção, Pastor né? Leidivan veio para orar, nos abençoar. obrigado, obrigado. Vou deixar o pastor continuar liderando a sala. Raquel, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, pastor Leidivan. Obrigado, pastor Adevaldo. Nós que agradecemos aqui. Você vê como o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? Ele que proporciona esses ambientes, né? Obrigado, irmã Raquel, pela mensagem, pela tua presença, sua participação sempre. Deus abençoe. Pastor Leidivan, bênção, né? Ambiente agradável, logo pela manhã, isso faz muito bem pra gente, né? E por que que despediu a irmã Raquel aí? Por que que ela não ficou, né? Que benção. Que momento, momento especial, né? Momento especial quando se abre o coração, se sente a necessidade de Deus, tem a disposição, né? Pelo menos a necessidade de buscar a Deus. Isso é importantíssimo para todos nós.